Oi, tudo bem? Hoje eu tô no dia 26 do propósito do livro Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje é Crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Está em Tiago 1,12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martin Lutero que falou isso. Esse capítulo aqui, gente, eu confesso que ele está no top 5 dos meus capítulos preferidos desse livro, porque é muito reflexivo, a gente reflete muito sobre o ensinamento dele, né? Fala assim que a gente está crescendo por meio da tentação. E o que mais me chamou a atenção aqui nesse capítulo ele vai falar, né, que as tentações que a gente tem na vida, a gente não pode fugir delas, né, mas que a gente tem que, assim, não é que a gente não pode fugir, é que sempre vão existir tentações, não é que a gente, depois que vira crente, que a gente vai ficar imune às tentações, não, elas vão vir, se não for uma, vai ser outra. O diabo, ele é astuto e ele trabalha, assim, constantemente para, como que eu posso falar, para nos conhecer, para desvendar quais são as nossas fraquezas. Então, assim, talvez ele usou uma coisa no passado, talvez aquilo não dê mais certo com você, você já adquiriu um crescimento, um amadurecimento espiritual, então ele vai tentar outra coisa. Porque o trabalho dele é nos tirar do foco, né, da salvação, nos tirar do foco de seguir a Jesus. Então, foi muito bom, eu gostei bastante desse capítulo. Ele é muito precioso mesmo, assim, para nossa vida como cristão, para a gente poder identificar como ele age e a gente poder driblar as artimanhas do inimigo, né, e buscar sempre o conhecimento da Bíblia, porque não tem nada mais poderoso para que a gente possa vencer as tentações do que a gente meditar constantemente na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando pra gente, né? Porque, como já foi falado em outros capítulos, a Bíblia é o nosso manual. É por ele que nós nos orientamos, né? De como a gente tem que viver. E também lá está dizendo como que a gente foge do diabo, né? Como que a gente fortalece a nossa fé para que a gente não dê ouvidos às artimanhas dele. Mas assim, eu vou só deixar essa parte aqui que eu achei bem interessante para que a gente possa identificar como que o diabo age para nos tentar. Aí como a tentação se manifesta, né? Tem 3 tópicos aqui, não, quatro etapas. Aí a primeira diz assim: na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Aí o que é esse desejo? Eu até fiz algumas anotações aqui, ó. Pode ser um desejo pecaminoso, como o de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo de maneira errada ou na hora errada. Então é mais ou menos assim, você tem aquele desejo e aquilo ali vem como uma legitimidade para você. Nossa, mas você merece isso, né? Você merece isso, você pode fazer isso, assim, isso vai ser bom para você, alguma coisa do tipo. Ele primeiro vem com aquele desejo que está dentro de você, aí ele vem assim só inflamando aquilo ali, né? Às vezes é alguma coisa de ódio de uma pessoa, aí ele coloca no nosso coração assim: ah, mas aquela pessoa é ruim mesmo. Claro que você vai odiar ela. Como que você não odeia uma pessoa daquela? Olha o tanto de coisa que ela fez para você. Ou aqui, como foi relatado também, você quer ser amado, quer ser valorizado. Aí você começa a sei lá, a pensar mal de uma pessoa que talvez se tratou mal, alguma coisa assim do tipo. Então, primeiro vem com um desejo dentro de você. Então, foi assim que eu identifiquei essa parte aqui, assim como o livro fala também, né? Aí, a segunda etapa é a dúvida. Esse aqui também muito interessante, porque o que é a dúvida, né? Ele coloca a dúvida em nós a respeito da palavra, da própria palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente ouve uma palavra do Velho Testamento, né? E a gente
por causa de alguma coisa que a gente está sentindo, a gente quer acreditar que aquela palavra só servia naquela época, para aquele povo, para aquele tempo, né? E agora para nós não é mais válido. Agora a gente tem outras maneiras de resolver, então aquilo ali não serve mais pra gente. Então ele começa a fazer a gente duvidar, né, daquela palavra, se realmente ela é verdade. Ah, isso aqui está ultrapassado. É um exemplo que está aqui também, né? Então, para que a gente possa identificar essas maneiras, né, como a tentação se manifesta, para que quando a gente identifica, a gente possa fugir dela, né? Porque a Bíblia diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então a dúvida, a gente duvidar da palavra de Deus é uma das maneiras que Satanás nos tenta também, para que a gente faça o mal. E a terceira, deixa eu ver, qual que é a terceira? A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado pai da mentira. Então ele começa a contar mentiras para nós, né? Mentiras em relação àquilo que a gente sente, em relação ao que alguém fez para nós, ou o que não nós somos ou não somos, sabe? Ele começa a inflamar a nossa mente com mentiras para que a gente fique muitas vezes triste, muitas vezes desapontadas com Deus, né? Desapontados com Deus. Então, são enganos. Ele começa a nos enganar. Então, para nos fazer pecar. E a quarta etapa é a desobediência. Porque depois que você nasceu o desejo no seu coração e gerou uma dúvida no seu entendimento sobre a palavra de Deus e que Satanás trouxe um engano para você, você vai desobedecer, né? E aí você vai pensar muitas vezes assim: ah, todo mundo está fazendo, eu posso fazer também, sabe? Isso aqui não é para mim, esse pecado não é tão grande, sabe? Esse tipo de coisa. Então você vai desobedecer, porque todas as primeiras etapas aqui já foram cumpridas, então seu coração já fechou para a palavra muitas vezes, e você vai pecar, vai desobedecer pensando que aquilo não é tão necessário. Não é tão necessário você obedecer, seguir à risca o que está dizendo aqui, porque assim você já está distante da palavra, já está distante de Deus. Então aí você vai pecar. Então é interessante nós identificarmos essas artimanhas aqui, para que quando isso acontecer, a gente já tenha em mente: isso aqui não é de Deus, isso aqui é uma cilada do inimigo, que ele quer me fazer pecar, tá me tentando, e eu tenho que resistir a isso, eu tenho que superar essas dificuldades aqui, tenho que driblar esses acontecimentos e sair dessa tentação. Tenho que vencer essa tentação. Então, assim, tem bastante coisa, né, a respeito de tentação aqui no capítulo, mas como eu não quero me alongar muito, eu vou partir para as perguntinhas no final do capítulo. Mas, gente, é como eu falei, tá no meu top 5, porque muita coisa eu tô refletindo, falo assim: gente, como que pode, né? O diabo é sujo mesmo, ele age dessa forma, e muitas vezes nós somos enganados, nós nos deixamos levar. E que bom que tem instruções, que tem um livro como esse, né, que deixa tudo mais claro. Assim, claro que na Bíblia tem também, né, mas muitas vezes a gente não consegue identificar, e aqui ele trouxe bem claro como que é a ação e como que a gente pode se blindar disso. Então eu vou deixar aqui agora a reflexão, né? Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Versículo para memorizar. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida, que Deus prometeu a todos que o amam. Está em Tiago 1,12. Pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Então aqui a gente vai lembrar um pouquinho também, né, do caráter, do que a gente estudou nos capítulos anteriores, o caráter de Deus, e tentar driblar as tentações a partir de imitarmos a Jesus, né, fazer como Jesus faria, tá bom? Então por hoje é só, e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.